sejam bem-vindos a mais uma webinar organizada pela Metadados. Hoje eu tenho o prazer de estar do lado da Patrícia Ciccone. Nós vamos falar sobre as estratégias para garantir conformidade no RH. Saiba como minimizar riscos trabalhistas e previdenciários e ainda conquistar algum retorno financeiro por algo que não foi feito corretamente, como a legislação determina. Bom, meu nome é Marta Perina Veroni, eu sou formada em gestão de pessoas, tenho pós-graduação em Direito do Trabalho, eu sou especialista em social e em legislação trabalhista. Hoje, na Metadados, eu atuo como consultora de aplicação Master. Eu tenho mais de 20 anos de mercado, de experiência na área de recursos humanos, e aqui também eu atuo como colunista no Portal Contábeis e sou professora nos cursos de MBA também da BSSP. Eu convido neste momento para que a Patrícia faça a sua apresentação. Boa tarde, me chamo Patrícia Ciccone, sou formada em Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais e tenho especialização em Folha de Pagamento e Auditoria do Trabalho. Hoje, além de consultora de aplicação na Metadados, faço também parte do curso de professores do curso profissionalizante. O sistema de RH que cuida das pessoas e do seu negócio é o sistema da Metadados. Eu falo isso que eu já atuo aqui também há mais de 16 anos na Metadados. Então, nós temos uma preocupação enorme com as pessoas. Então, nós atuamos no segmento de RH, pessoas, oferecendo soluções para pessoas RH. Nós não podemos falar em RH sem pensar em pessoas. As pessoas devem estar sempre em primeiro lugar e nós devemos colocá-las no centro. A Metadados, hoje, ela atua praticamente, ela marca presença nacional, ela já está no mercado há mais de 30 anos, ela é especialista em RH, ela tem, então, aqui a matriz em Caxias do Sul, nós temos uma unidade em Porto Alegre e outra em São Paulo, sem falar, então, dos parceiros que nós temos espalhados e que facilita aqui o atendimento, então, em todo o país. Nós somos mais de 20 vezes GPTW, nós falamos aqui em excelência em gestão de pessoas, mais de 10 vezes como fornecedores de confiança, mais de 6 vezes aqui como os melhores fornecedores de RH. Falamos aqui, então, relações de qualidade. E não podemos deixar de falar que nós temos um suporte aqui também que ele é certificado. Então, é a única empresa do Brasil com padrão internacional de atendimento ao cliente. Esses são os produtos da Metadados. Então, a Metadados ela é especialista em gestão de recursos humanos, em sistemas de recursos humanos. Então, nós temos o portal, frequência, benefícios, gestão de cargos e salários, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento jurídico trabalhista, avaliação do desempenho, segurança do trabalho, saúde ocupacional, que são módulos importantíssimos para as empresas que ingressam agora no dia 13, enviando seus eventos para a E-Social, os eventos de SST. Então, nós temos um módulo de E-Social, indicadores e, claro, o nosso carro-chefe é a folha de pagamento. Estar de acordo com as exigências trabalhistas e previdenciárias é uma preocupação para você. Patrícia, pode nos falar um pouquinho mais sobre isso? Claro, com certeza. Aqui nós entramos em um ponto que se torna um cenário bem desafiador para nós profissionais de RH. Quando a gente fala em estar de acordo hoje com a legislação trabalhista, a gente precisa estar ciente que a cada momento a gente tem mudanças na própria legislação. Além de que nós temos o cruzamento de dados do que tudo que é enviado para o e-social. Quando a gente fala em enviar para o e-social, quando ele aceita o evento, isso não quer dizer que os meus eventos estão corretos. Por isso que a gente bate bastante nessa tecla de que esse torna um cenário desafiador. Hoje ele entrou para fazer basicamente o quê? Fazer um enquadramento de todas as informações que hoje nós temos no mercado. Então, olha que importante que é essa questão de nós mantermos atualizado com a legislação trabalhista do mercado. Além disso, a gente não pode esquecer também que a gente tem muitos riscos de multas trabalhistas hoje perante o nosso fisco. E eu vou deixar para a Marta falar um pouquinho melhor sobre isso com vocês. Além também de reduzir os valores que a gente pode correr mais à frente, nós também podemos
readequar os processos que hoje a gente tem e que é feito tudo manualmente. Então, hoje, nós podemos fazer algo automatizado para reduzir o risco de erros. Até, Patrícia, complementando, como você vai falar agora das perdas financeiras, nós estamos no mundo digital, onde as informações realmente elas precisam estar dentro de um sistema, nós precisamos ter indicadores e nós precisamos controlar, né? Exatamente. Quando a gente fala em perdas financeiras, a gente foca sempre bastante em multas e indenizações, que é o que hoje a gente está correndo muito esse risco, né? Hoje, depois da entrada do e-social, se tornou tudo mais fácil a gente ter esse cruzamento de dados, porque a gente tem toda a centralização das informações ali no e-social. Então, um erro de enquadramento, a gente corre o risco de multas, de indenizações de passivos trabalhistas. Perfeito, Patrícia. E até complementando, vamos pensar que antigamente as empresas, elas praticamente não eram fiscalizadas. Por que elas não eram fiscalizadas? Porque a informação não estava à disposição do fisco. Depois eu vou falar um pouco para vocês. Então, da importância hoje que todos os dados estão num banco de dados, estão numa base lá do e-social, estão no ambiente web, à disposição do fisco. E por isso que eu faço aqui a pergunta, você sabe o que é o fisco? Quando a gente fala do fisco, né, são as pessoas que estão olhando para os nossos dados, os dados da nossa empresa, que é a Receita Federal do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência, a Caixa no que diz respeito ao Fundo de Garantia e Previdência Social. E olha que interessante, quando nós olhamos para esses órgãos, a Patrícia depois vai complementar, nós estamos falando da vida dos nossos trabalhadores no que tange a benefícios previdenciários, a aposentadoria, a gestão da saúde da empresa no que diz respeito ao recolhimento dos impostos. Estamos falando aqui também do fundo de garantia dos nossos empregados, do abono do PIS, da vida social, se a empresa está ou não cumprindo com suas cotas. Eu vejo que o Ministério do Trabalho aqui de Caxias do Sul, tive a honra de receber uma ligação do meu esporte na semana passada, e falando sobre a fiscalização da cota de PCDs. Então, muitas empresas estão recebendo um relatório lá na sua casa, um e-mail, que a notificação deles está, a comunicação está por e-mail, dizendo que a empresa não está preenchendo, Patrícia, olha só, com a cota de PCDs. Então, será que a empresa esqueceu de preencher lá, preenche cota ou de fato ela não tem? Então, nós precisamos ter um cuidado sobre as nossas informações, sobre as nossas obrigações. E por isso que quando nós pensamos em compliance, é tudo isso, né? Regras, normas, legislação, sistema e o que nós temos dentro da nossa empresa. Então, sua jornada está de acordo com as substituições e obrigações exigidas pelo fisco? Que pergunta é essa, né? Como está a nossa casa? Será que a nossa jornada está de acordo? Então, nós tivemos a honra já de fazer vários diagnósticos, tanto eu quanto a Patrícia muito mais do que eu, dentro das empresas, e nós percebemos que algumas empresas estão, sim, com a jornada ok. É tão legal quando a gente diz, nossa, está tudo em ordem, eu tive o prazer de dar o retorno para um cliente que eles assim, merecem ser aplaudidos porque está tudo ok. Mas também nós temos algumas situações que nós precisamos olhar. E que bom que nós podemos olhar sem que o fisco esteja nos solicitando. Também é preciso ter um olhar atento para as convenções coletivas, cruzando os dados com a CLT, como é importante e nunca foi tão importante conhecer legislação. Eu vejo que o profissional dessa área, ele voltou a estudar, ele voltou a buscar conhecimento. Então, o e-social, ele foi um tanto, um bicho de sete cabeças, ou bicho-papão, porque exatamente alguém está olhando para os meus dados. Se alguém está olhando para os meus dados, eu preciso me preocupar, porque até então eu só apresentava a documentação quando era solicitada. Então, a nossa habilidade mudou muito. E as nossas convenções também precisam ser cumpridas. Nós temos uma reforma trabalhista dizendo o que eu posso observar na convenção, o que eu tenho que observar na legislação, e é claro, eu não posso prejudicar algo que já está garantido tanto na CLT quanto na Constituição Federal. Então, tem que ter este conhecimento. E aqui, Marta, complemento também. Uma coisa que a gente sempre fala bastante, né? Eu posso ter o melhor sistema hoje de RH dentro da minha empresa, mas eu preciso olhar para ele com um olhar também para minhas convenções coletivas e para minha CLT. Hoje eu faço um questionamento, né?
Você já parou para analisar sua convenção coletiva? Você já parou para ver as regras que exige nessa convenção coletiva, nesse sindicato? Então, aqui também a gente faz uma pergunta, né? Como que hoje o teu sistema, a tua folha de pagamento se comporta em relação a isso que a Marta acabou de nos passar, né? Dessas obrigações que são exigidas pelo fisco. E também a gente precisa parar para analisar como o teu sistema se comporta com a convenção coletiva. Olha, Patrícia, essa tua consideração foi fantástica. Eu vou sempre te comparar o sistema com a nossa casa, né? Eu contratei o melhor sistema, eu parametrizei ele e não olhei mais para o meu sistema, Patrícia. Olha que interessante isso. É como a casa da gente, né? A gente constrói, a gente tem o melhor lá, e se a gente não faz nenhuma manutenção, não olha para ela, de repente a gente tem um barraco, não tem mais uma casa. Isso acontece também com os sistemas. Então, eu posso ter o melhor sistema do mundo, mas diante de tantas alterações, nós tivemos 2 anos aqui olhando para o ano de 2020, 2021, quanta coisa mudou na legislação. A pandemia nos trouxe muitas medidas provisórias, com mudança de legislação, e que se eu não fiz o dever de casa, hoje eu não estou conforme. Eu tenho uma não conformidade, eu não estou cumprindo com as obrigações, Patrícia. Exatamente. E aí a gente faz outra pergunta também, né? De que forma essas ações que a gente está fazendo está contribuindo para a vida do nosso negócio e para a vida do profissional dentro da empresa. Quando a gente trata de profissional, a gente casa com uma segunda pergunta também. Que ações que esse profissional e que hoje o meu sistema de RH consegue fazer para minimizar esses riscos trabalhistas e previdenciários que nós temos dentro da empresa? Novamente, a gente ressalta. Hoje a gente precisa ter um olhar mais crítico. Hoje, que profissional que nós somos, né? Que características que o nosso RH tem? A gente é um profissional de compliance ou a gente é um profissional de RH? Marta, deixo contigo essa. Muito bem. Eu vejo assim que o profissional, realmente um profissional de compliance, ele tem uma visão sistêmica, uma visão estratégica, ele conhece a legislação, ele conhece o sistema, e ele sabe que ele precisa aprender, desaprender e aprender todos os dias. Nós estamos num mundo que é um mundo VUCA, um mundo bunny, um mundo que muda, onde as pessoas mudam. Nós temos um cenário aqui, pessoas com diferentes perfis, e nós precisamos de pessoas diferentes, até com faixas etárias diferentes. O profissional de compliance, ele estuda o negócio, ele estuda como está a sua concorrência, ele estuda como está a legislação, e ele cria, ele tem ideias e ele melhora. Então, ele também sabe analisar dados dentro da sua empresa. Ele não simplesmente tem um sistema com um monte de informações que não servem para nada. Ele vai saber extrair informações para a tomada de decisões que são estratégicas. E ele também vai se colocar no lugar de um auditor e pensar, bom, se eu fosse analisar os dados da minha empresa, qual seria o relatório e qual seria o resultado desta auditoria? Patrícia, o que tu queres aqui complementar sobre isso também? A gente sempre tem que ter um olhar diferenciado, né? Quando a gente calcula uma folha de pagamento, quando a gente está dentro de um setor de recursos humanos, como a Marta falou lá no início, a gente está trabalhando com pessoas, nós estamos trabalhando com pessoas. Quando a gente trabalha com pessoas, a gente precisa ter um olhar muito mais amplo do que uma folha de pagamento. Quando a gente fala em compliance, ele pensa, vamos imaginar que é um todo, eu preciso analisar um todo, né? Eu preciso ter um olhar de auditoria para minha folha de pagamento. Hoje não é um fechamento, talvez, de um imposto que a gente está fazendo um compliance. O que vem antes do nosso fechamento de imposto? O que vem antes do nosso cálculo de folha de pagamento? Então, a gente trouxe essa palavra aqui para essa apresentação, para esse webinar, que ele é muito interessante, essa palavra é muito interessante porque está muito no mercado, compliance. Mas exatamente o que é um compliance, né? O que hoje, por que o mercado hoje está se falando tanto no compliance e por que está em alta? O compliance, ele é exatamente o que? A gente precisa estar em conformidade com as leis, em conformidade com os regulamentos, diretrizes que hoje o mercado me impõe. Só que além de tudo isso,
a gente precisa garantir uma relação ética do negócio. Quando eu falo ética, a gente precisa lembrar que nós somos recursos humanos. Ética empresa, ética com o funcionário, ética com a auditoria dentro da minha empresa. A gente sempre precisa também ter um olhar do que hoje eu estou fazendo de forma manual, quanto tempo eu perco para fazer essa questão manual. Então, o compliance, ele também engloba isso, que a gente precisa ter muito atenção referente a isso. E aí, quando eu falo em automatizar os processos de RH, por que a Patrícia está citando tanto essa questão de automatização? Eu lembro que tudo que a gente faz manual, o risco de nós termos alguma informação incorreta, ela é muito alta, o risco se torna muito alto, né? Então, quando a gente automatiza todo o meu processo de RH que eu tenho dentro da minha empresa, tudo se torna mais seguro e a gente garante a conformidade legal que hoje me impõe a minha convenção coletiva e o que impõe hoje as minhas regras da legislação trabalhista. Quando eu tenho uma informação segura, eu passo confiança para os meus colaboradores, para toda a empresa e também para a própria empresa que hoje a gente trabalha. Por isso que a gente fala tanto nessa questão do compliance. Então, os dados que não são vistos e não são tratados, eles não servem para absolutamente nada. Não adianta acumular dados e não tomar nenhuma decisão, não analisar. E dentro de uma empresa, quando nós analisamos dados, nós tomamos decisões. Eu só consigo tomar decisões se eu olho para os meus dados. Nós também, como uma empresa de software que desenvolve, a gente precisa também olhar como é que nós estamos com o nosso produto, com as nossas entregas, com a conformidade com a legislação e até pensar assim, preciso ter um sistema inteligente, eu preciso que o sistema proporcione uma tranquilidade na geração dos eventos, transmissão dos eventos e depois até na hora que eu estou auditando o que eu estou transmitindo. Então, o profissional de RH, ele precisa também saber olhar para isso. Então, quando nós olhamos para o compliance, nós pensamos sempre a empresa estar em compliance e também preciso ter profissionais de compliance. Então, na contratação, as empresas também devem avaliar o quê? Princípios, valores, o fit cultural, a cultura da empresa, para saber se aquela pessoa que está trabalhando, ela também possui um perfil de ocupar este cargo, de olhar para os dados, de olhar para as regras, de olhar para o sistema e, no contexto geral, se está tudo de acordo com a norma, regra. Então, falamos aqui em compliance dentro da empresa, Patrícia. E qual que é a solução para tudo isso, né, Marta? A gente está com tantas coisas, tantas informações, uma jogada em cada lado, e a gente precisa unificar isso. Então, de um lado, a gente tem o fisco, que é uma exigência diária, né, a todo momento, principalmente com essa questão do e-social, que tem todas as informações da empresa, tudo a gente manda para lá, e eu preciso organizar a minha casa, preciso da tua ajuda. Vamos lá, então, vamos para a nossa solução. Bom, a Metadados tem os produtos, como eu já citei, então é isso que nos dá a possibilidade de cumprir, gerar, transmitir e ter uma rotina tranquila dentro do RH, né, Patrícia? Então, a Metadados, com toda a sua experiência, com mais de 30 anos no mercado, ela possui aqui na sua equipe, eu sempre digo, os melhores profissionais do mercado. Porque realmente aqui a equipe brilha, nós temos um time de ouro, realmente pessoas que exatamente por ter todo este conhecimento, hoje nós temos um grande diferencial até nas nossas avaliações quanto suporte, quanto serviços entregues. Então, eu quero que tu fale um pouquinho mais do que nós temos aqui no que diz respeito às soluções. Nós temos também os indicadores de risco trabalhista. A Marta acabou de falar uma frase que foi muito importante. Não adianta eu ter dados se eu não trabalho com eles. Hoje a gente vem tendo uma fiscalização da Receita Federal, que nós, como sistema, a gente acaba tendo as informações de muita procura por auxílio, aonde está sendo fiscalizado bases de imposto de renda lá do nosso ano de 2017 e 2018, indicadores referentes a aprendizes, cota de aprendizes, cotas de PCD. Quando a gente não tem um indicador para isso, se torna tudo mais difícil de nós trabalharmos.
Quando eu tenho um indicador pronto, que é o que hoje a Metadado disponibiliza com o sistema, né, para os nossos clientes que optam em ter, a gente consegue ter um acesso mais fácil. Então, hoje, eu estou com o meu índice, com a minha cota de aprendiz atingindo ou não, eu estou cumprindo a cota do meu PCD. Se eu não estiver, realmente, vamos entrar lá dentro do sistema, né? O meu índice está marcado, não está marcado, como preenche cota. Então, quando a gente tem um indicador na mão, a forma como a gente consegue tratar os dados, fazer análise dos dados para fazer adequação com a legislação trabalhista, se torna muito mais fácil. Perfeito, Patrícia. E olha para o E-Social também, não posso deixar de olhar para o indicador do E-Social, né? Como é que estão os meus cumprimentos de prazos, né? Quer dizer, ainda não estamos sendo fiscalizados, mas quando eu deixo de transmitir uma admissão, como eu tenho uma substituição lá da CTPS digital, quer dizer, o CAGED também está aí, eu estou deixando de transmitir essa informação. Então, é importante olhar se os meus eventos do E-Social também estão dentro do prazo legal. E, claro, o portal do RH. A gente fala muito em workflow, de descentralizar, e o meu gestor aqui também tem acesso a todas as informações. Ele consegue saber as estatísticas, como é que está o quadro dentro da empresa, como é que está a sua equipe, e o portal é importante também. E o portal também é importante no que diz respeito a que o funcionário tenha acesso às suas informações. Então, nós estamos entrando num momento que eu tenho que olhar para indicadores, eu tenho que pensar, bom, se eu tivesse uma fiscalização hoje, será que eu tenho dinheiro guardado no caixa para isso? Será que eu estou olhando as entregas do E-Social que, de repente, passa-se a cobrar as multas que até então eles só foram recebendo dados? E será que o meu gestor está olhando para a sua equipe, para os indicadores? Muitas vezes nós perdemos muito tempo, Patrícia, emitindo relatórios, porque eles não têm acesso às suas informações e às informações da sua equipe. E o portal, ele nos dá essa possibilidade. Daí o RH começa a trabalhar de uma forma mais leve e sendo mais consultoria e assessoria interna do que propriamente aquele RH que só executa, que tem planilhas e que emite relatórios. E casando então com todas essas informações que a gente trouxe, indicador, portal e o próprio compliance fisco também que nós temos no mercado, hoje a Metadados também dispõe aos clientes um serviço de compliance trabalhista e previdenciário. Basicamente, o que ele traz, né? A gente pega todos os impactos que hoje a gente tem no mercado de trabalho durante a operação do próprio RH e a gente foca em visar o que está sendo executado de forma correta, mas também a gente precisa encontrar os pontos que estão desconformes, tá? Por que a gente não chama isso de uma auditoria de trabalho? Eu sempre brinco que quando a gente está em alguma auditoria, a gente aponta só os erros, a gente entrega um documento e era isso, tchau, né? Quando a gente fala em compliance trabalhista, a gente foca em muito mais do que uma auditoria. Além de eu te auxiliar nos pontos que estão desconformes, a gente também vai verificar numa maior produtividade. Hoje, o que o RH perde mais tempo? Em quais relatórios é perdido mais tempo que é feito de forma manual e que o sistema consegue auxiliar nisso? Então, a metodologia do compliance trabalhista, ele é o quê? Eu vou fazer uma análise, nós vamos fazer uma análise hoje do RH e nós vamos executar com algumas ações para que se tenha um resultado positivo. E esse resultado positivo, ele é a análise dos processos. Então, vamos citar alguns bem básicos, né? Que hoje nós deveríamos olhar para dentro do nosso RH. Revisão dos nossos vencimentos, descontos e bases que sobe para o meu E-Social. Isso hoje se torna a base de tudo, né, Marta? Pois se nós enviarmos uma verba com alguma tributação errada, isso vai estar errado lá no meu recolhimento do meu fundo de garantia, o recolhimento do meu INSS. E aqui eu deixo um ponto bem importante para nós avaliarmos. Nesse último ano pós-pandemia que nós tivemos, né? Cada momento se tornava uma alteração
nas nossas tributações, uma alteração na nossa legislação trabalhista. Muitas notas técnicas nós tivemos no mercado, né? E aqui se deixou de tributar também algumas verbas. Será que hoje a minha empresa está tributando algo que seria desnecessário? Posso parar de tributar? Posso me reembolsar de valores, Marta? Então, aqui a gente deixa um ponto bem interessante que nós também avaliamos dentro do compliance trabalhista. Fechamentos de folhas de pagamento, validação de cálculos do que hoje eu tenho na minha CLT e o que hoje eu tenho na minha convenção coletiva. Eu preciso ter o olhar para esses dois campos, que é muito importante. Não posso olhar só para a minha CLT e eu não posso olhar também só para a minha convenção coletiva. Eu preciso casar as duas informações para que eu tenha um resultado efetivo dentro do meu compliance. Perfeito. E se você quer receber uma análise gratuita, coloque aqui eu quero e a gente oferece isso para você, é uma grande oportunidade. Complementando o que a Patrícia disse, a gente vive num mundo agora digital com muitas declarações e obrigações que foram substituídas, né? Então, tudo que nós transmitimos para o e-social alimenta a nossa CTPS digital, alimenta o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, alimenta a RAIS, né, que é com base nela que se paga o abono do PIS. Então, todas as estatísticas de PCD, de aprendiz, elas são inseridas no e-social. Então, vejam a importância de olhar para isso. E muitas vezes a gente não se dá conta, mas quando a gente tem uma parametrização para a folha que gera uma ficha financeira, ao parametrizar a rubrica para o e-social, é o e-social que monta a base de cálculo, e não é a base de cálculo que eu tenho na minha ficha financeira. E no futuro muito próximo, nós teremos o FGTS digital e a substituição da DIRF. Então, pensem no momento que chegar ali a DIRF também, com a substituição das informações no que tange a nosso informe de rendimentos, que impacta lá na declaração de imposto de renda, pessoa física dos nossos empregados. Então, vamos olhar para tudo isso com muito cuidado, né, Patrícia? Exatamente. E nós temos algumas perguntas aqui também, né? Então, vamos para a primeira pergunta? Vamos, claro. Vamos falar em fit cultural. O que seria isso, né? Contratar profissionais sem olhar o fit cultural pode gerar algum tipo de não conformidade? Bom, eu vou responder essa pergunta, Patrícia. Claro. O que eu penso, né? Vejam que tudo começa lá no recrutamento de seleção, na hora que eu vou contratar, eu preciso saber que tipo de profissional eu busco, o perfil que eu busco, e se realmente ele tem os mesmos propósitos, se ele tem a mesma visão, e se ele segue o que a minha empresa quer. Porque senão eu vou contratar um funcionário e logo eu vou perdê-lo, porque ele não vai ficar muito tempo na minha empresa. A gente nem fala muito em reter talentos, mas assim, será que eu vou agregar valor e ele vai se sentir bem na minha empresa ou ele logo vai sair? Então, é de sua importância, sim, para que vocês tenham ali realmente um profissional de compliance, um profissional trabalhando, olhando para a empresa. Agora, eu vou fazer uma pergunta, vou ler uma pergunta que a Patrícia vai responder. Quais são as vantagens competitivas de contratar ou contar com indicadores dentro da empresa? Nossa, bastante, né? Vamos imaginar que hoje a gente está dentro de uma organização que não se tem indicador nenhum. E eu te faço uma pergunta. Qual é a quantidade de hoje de PCDs que tu tens contratado ou de jovem aprendiz? Vamos pegar um caso bem básico, que é hoje o que mais está sendo fiscalizado. E hoje tu não vai saber me responder porque hoje tu não tens os indicadores que é necessário para fazer essa avaliação. Agora imagina que o Ministério do Trabalho chega na sua empresa e te faz o mesmo questionamento. Acho que eu já respondo qual a vantagem competitiva aqui de nós termos os indicadores. Eu sempre falo que quando a gente tem um indicador dentro de uma empresa, a gente precisa avaliar ele com muito cuidado, porque em cima dele a gente toma iniciativa de algumas ações para corrigir algo que hoje a gente tem de incorreto, algo que a gente precisa melhorar, algo que está desconforme. Então, essa informação, ela é de suma importância. Perfeito. E eu reforço aqui, ó, se você quer receber
aqui uma avaliação gratuita, coloque ali no nosso chat, eu quero, é uma grande oportunidade. Isso é grátis, não tem custo nenhum. Acho que é um momento que a gente pode parar e observar para tudo isso. Como a Patrícia colocou, eu digo assim, que os dados, eles são como o ouro e o petróleo. Se a gente observar e olhar para os dados que nós temos dentro da nossa empresa, nós podemos transformá-los em algo mais. Muitas vezes a gente consegue avaliar se a nossa liderança está ok, se eu estou perdendo funcionários de uma área para outra, se eu estou perdendo funcionários para o mercado externo. Eu não falo só em funcionários, ou se eu estou prejudicando o meu funcionário, a sua vida, com a informação que eu estou transmitindo, porque a gente nunca falou tanto em pessoas, em colocar as pessoas no centro. Acho que o RH, o mundo como um todo, ele mudou. E hoje nós olhamos, passamos a olhar mais para as pessoas, o impacto de tudo que a empresa pratica e o que ela gera na vida das pessoas. Então, que riscos a empresa corre se ela não olhar para a conformidade legal? A Patrícia até respondeu um pouco sobre isso, porque, assim, quando eu não olho para a conformidade legal, daqui a pouco eu posso ter um passivo trabalhista, eu posso ter muitas multas, eu posso ter N situações, eu posso ter várias reclamações trabalhistas. Então, é importante olhar para isso, porque isso tudo gera valores, né? Será que eu tenho esse dinheiro em caixa, uma provisão de um valor sobre algo, sobre esse passivo? E não adianta também ter indicadores e não olhar para eles, né, Patrícia? Para ter um painel com um indicador bonitinho que todo mundo olha, visualiza e não se toma nenhuma ação. Então, novamente, os dados eu sempre coloco, eles são como o ouro e o petróleo, ou o conhecimento também chega neste ponto, né? E cada vez mais nós temos que ter profissionais, ou nós temos que buscar dentro da empresa, todo cantinho da empresa respira crença. E quando a gente mexe na conformidade também, a gente mexe na crença das pessoas, né? Eu sempre fiz assim, fulano me ensinou a fazer assim, o sistema sempre funcionou assim, mas não dá mais para trabalhar assim, né, Patrícia? Exatamente. Aqui a gente sempre fala que não estamos para apontar os erros dentro quando vamos fazer o efetivo compliance dentro da empresa. A gente entende que hoje o mercado ele vem mudando a cada dia, a cada instante que se passa, a gente tem uma alteração. E como é difícil nós estarmos dentro de um RH hoje e estarmos de olho no mercado com todas essas alterações trabalhistas que se tem e estar também com um olhar dentro de RH, olhando para as pessoas, olhando para os gestores, para a direção, para a empresa. Então, isso é um elo de confiança, um elo de parceria que a gente faz para que a gente possa auxiliar em estar conforme hoje com a legislação trabalhista e também passar a confiança para dentro da organização de dados trabalhados de forma corretamente. Bom, Patrícia, eles nos fizeram uma pergunta aqui que é sobre o e-social. Então, como fica a questão de demissão com data retroativa no e-social, devido ao processo trabalhista, onde o juiz determinou uma baixa na CTPS com data anterior? Eu vou colocar aqui um pouco, é muito comum isso dentro das empresas hoje, e tudo nós precisamos avaliar o quê? A sentença, o que motivou a ter isso. O juiz sempre diz que, muitas vezes, quando a gente faz com data retroativa, bom, se eu tenho folhas com datas posteriores, eu vou ter que reabrir os movimentos daqueles meses, eu vou ter que excluir a remuneração daqueles meses, eu vou ter que informar o desligamento com a data que foi determinada, informando o processo. Porém, o E-Social também traz novidades que, se não me falha a memória, não lembro, mas acho que é o evento 8299, que vai tratar da demissão motivada ali pela justiça. Então, no E-Social simplificado, vocês vão encontrar lá um evento, eu não me lembro certinho, mas acho que é o 8299, porque agora eu não estou com o manual aqui. Mas, enfim, hoje, você precisa ter esse olhar. Então, nós temos muitos chamados aqui, né, Patrícia? Hoje, não sei se tu queres complementar, mas tudo é preciso olhar. Depois daquela data de desligamento, eu não posso mais ter remuneração, a não ser que fosse uma decisão complementar de acordo com convenção ou sentença normativa que é dissídio coletivo, ou uma complementar de PLR, mas eu nunca teria ali movimentos de remuneração após a data do desligamento daquele empregado.
Exatamente. Aqui também nós temos que ter um olhar de que a cada movimentação que se teve posterior àquele desligamento que o juiz determinou lá na frente, a gente fez também recolhimentos, né? Recolhimentos de imposto de renda, recolhimentos de INSS, de fundo de garantia. Então, sempre quando sai alguma sentença com uma data de rescisão retroativa, nós precisamos também olhar a remuneração do funcionário, claro, mas também precisamos ter o olhar da empresa referente a esses recolhimentos que foram feitos mensais. Então, para tudo, se existe uma retificação, uma abertura de compensação. Eu confirmei, Patrícia, aqui no layout, o evento ele já existe na versão 2.5, conforme a NT 22 de 2021 e também no AES Social Simplificado. O evento 8299, que é baixa judicial do vínculo. Perfeito. Bom, mais alguma pergunta, alguma colocação, Patrícia? Porque nós não temos mais perguntas aqui, mas eu diria, se eu tivesse que deixar aqui um recado, a gente pode reforçar aqui, então, a importância, então, de sempre estar atualizado, da reciclagem, de olhar para o sistema, de olhar para as normas, para as regras, de também estar atentos ao que o mercado pratica, ao que as outras empresas estão praticando, também com um olhar do que a empresa tem dentro dela no que diz respeito à reclamação trabalhista, né? Onde que está o meu maior problema dentro da empresa no que tange a reclamação trabalhista? No momento que eu olho para isso, eu posso já observar que eu posso vir a ter dentro da minha empresa uma não conformidade. Exatamente. A gente precisa não só tratar, né? Não só ir remediando, mas sim vamos tratar o problema. Vamos analisar os nossos indicadores, onde está o maior gap hoje da empresa, onde está o maior índice de processos, em qual ponto, né? Como é importante a gente ter esse olhar de um profissional de compliance. E você que está nos assistindo hoje, já tirou um tempinho do seu dia para fazer essa atualização? Então, eu e a Marta gostaríamos de parabenizá-lo, essa é uma ação muito importante. E a partir assim que nós finalizarmos, eu deixo um desafio para você. Vamos analisar para a nossa folha com um olhar de auditoria e não só com um olhar de cálculos, vamos olhar também com um olhar de compliance. Vamos casar o nosso funcionário, o nosso colaborador com a empresa, com os cálculos da legislação trabalhista e da minha convenção também. E até, Patrícia, como nós ainda temos um pouco de tempo, eu reforço aqui do evento inédito, que são os eventos do social do SST, que entra assim em cena no dia 13 de outubro. O pessoal tem um olhar assim, lembrem-se que toda a aposentadoria, que o financiamento de aposentadoria especial faz, ele acontece exatamente de acordo com o que eu tenho lá no meu LTCAT. Então, vocês vão ter informação do 2240, que cruza com a remuneração na folha, que é o S1200, o S2299. Então, olhem para a casa de vocês e vejam, bom, como que eu enquadrei meu risco de acordo com a tabela 24 do E-Social, olhando para o anexo 4 do decreto 3.048 de 99 e olhando para as aposentadorias de 15, 20 e 25 anos. Que isso pode aumentar o meu rating então em 6, 9 ou 12%. Isso seria um indicador. E sempre pensando que quando nós olhamos para a SST, estou falando no âmbito previdenciário, em uma substituição de um PPP que ele passa a ser eletrônico, que a partir do dia 3 de janeiro eu não tenho mais plano B. Eu preciso ter um sistema inteligente com as informações e que isso sim vai impactar na vida do trabalhador. E Patrícia, pensa que hoje a gente entrega o PPP para o nosso empregado quando ele solicita, ou ele pede demissão, ou ele é demitido. Infelizmente, esta é a nossa realidade. E a partir do dia 13 de outubro, nós vamos transmitir as informações de todos os nossos empregados. Será que nós estamos conformes no que diz respeito à legislação previdenciária na substituição do PPP? Uma boa pergunta, né? Marta, chegou mais uma pergunta aqui, vamos aproveitar que estamos com tempo. E essa pergunta eu gostaria de te fazer. Se poderiam falar um pouco mais sobre o LGPD? Podemos ter problemas com fiscalização? Claro, porque quando vocês pensam nos dados nocivos, né, os dados da Marta, né,
que tipos de dados pessoais a Marta tem e o que eu posso ter acesso e o que eu não posso ter acesso? Claro que sim, porque eu tenho que pensar o que o meu contrato de trabalho exige e o que eu peço a mais para cumprir com. E a empresa precisa ter esse cuidado com as pessoas que acessam, com os dados que estão ali sensíveis, né? Quais são os meus dados sensíveis? Será que eu posso fornecer o endereço da marca para todo mundo que solicitar? Será que eu posso ter o endereço da marca, o documento da marca em qualquer lugar? Quais são os dados sensíveis da marca que eu posso ter ou que eu não posso ter? Claro que nós temos material sobre isso, né? Mas é importante, sempre que a gente pensa em fiscalização ou assim, neste momento, precisamos olhar para a LGPD, nós precisamos olhar para o e-social, para a legislação previdenciária, para a legislação trabalhista e para a vida que a gente acaba afetando no nosso empregado, no que diz respeito às suas aposentadorias. E hoje também o empregado, quando solicita uma aposentadoria especial, 80% delas são via justiça, porque a maioria das empresas não recolhem o financiamento da aposentadoria especial de 6, 9 ou 12%. Então, com o advento dos eventos do SST, as empresas também passarão a ser vistas nesse sentido. Exatamente. Outra pergunta que chegou aqui para nós agora. Passamos por alguns casos na empresa referente ao cruzamento de dados entre e-social e carteira de trabalho digital. Nesse caso, houve alterações de salário e no e-social foi informado essa alteração, porém, na carteira de trabalho digital, levou um ajuste de cargo indevidamente. Vocês teriam sugestão de correção? Tudo passa por alterações, então o cargo ele leva a alteração no evento S2206. Se a informação consta lá e não deveria, você deve sim retificar essa informação. E tem como fazê-la, tanto pelo sistema quanto pelo portal. O portal eu não indico, porque quando a gente faz essa informação, essa alteração dentro do portal, a gente perde a sincronia com o sistema. Então, aqui na metadados, a nossa orientação é que se faça, né, Patrícia, todo o ajuste no cadastro do funcionário e no evento S2206, que é gerado pelo próprio sistema que entra em sincronia com o e-social, e daí a gente sempre vai manter a sincronia com o mesmo recibo no sistema, com o portal do e-social. Tem como ajustar, sim. Tem, e aqui também deixo uma outra questão, aproveitando esta do cargo, que é algo bem comum, Marta, que a gente vem também recebendo. Hoje, dependendo do cargo, conforme o meu artigo da CLT me permite, alguns funcionários, alguns colaboradores podem ficar isentos do registro do ponto, né? Conforme a minha CLT me autoriza. É importante nós analisarmos se hoje o meu colaborador que não registra o ponto, ele está marcado lá dentro, se está subindo no cadastro do meu funcionário, que ele não registra o ponto e em qual dos incisos se enquadra dentro da CLT. Quando ele não registra o ponto e a gente envia para o e-social que ele registra, a gente precisa ter um cuidado também muito importante, porque aqui a gente olha para um passivo de horas extras, um passivo de adicional noturno, que não está sendo pago, provavelmente numa folha de pagamento, e que talvez lá na frente, futuramente, a gente possa vir ter um problema. Então, aqui também eu deixo um ponto bem importante para nós analisarmos, né, Marta, que é algo que a gente vem recebendo direto. Também deixo aqui um ponto bem importante para todos, nos seguirem nas redes sociais, Instagram, Facebook, e no próprio site da Metadados, a gente posta todas as atualizações, a gente informa lá dentro dessas nossas redes sociais. Então, como é importante nós seguirmos essas redes para que a gente também possa andar atualizado. Toda a legislação trabalhista de alteração, nós informamos lá, a gente realiza o webinar, sempre que vocês puderem participar, se inscrevam, que vocês vão também estar atualizados com a legislação trabalhista. A próxima pergunta é como saber quais são os dados sensíveis quando a gente pensa em LGPD. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas nós temos uma webinar sobre isso maravilhosa. Nós tivemos também a Conexão RH, que foi agora no mês de junho, que a Camila falou sobre LGPD. Então, se vocês acessarem o nosso blog, vocês têm todas essas informações, vocês conseguem ter acesso a essa webinar com toda essa riqueza de informação. E nós estamos também com material no YouTube. Não sei se a Camila consegue compartilhar o link aqui
No sinal, depois, deixe o contato aqui que nós podemos repassar para você o link para que você tenha acesso a essas informações. Então, aqui precisa de muito tempo para olhar no detalhe, mas a empresa precisa sim olhar, porque o que é um dado sensível, né? Por exemplo, para a Marta trabalhar aqui na Metadados, será que eu preciso pedir um dado que não diz respeito ao contrato de trabalho dela, que diz respeito à vida pessoal dela? É nesse sentido, tá? O que eu tenho que olhar para a legislação que a Marta precisa para exercer aquela função e o que ela não precisa. Então, cada função, cada cargo, cada situação que eu tenho dentro da empresa precisa ser avaliada. Próxima pergunta. Tem como fazer uma alteração de cargo com data retroativa? Tem, mas aí tem que olhar. Existe uma ordem cronológica de envio do evento S2206. Então, você precisa olhar se você tem eventos com data posterior a essa, e daí você tem que ir desfazendo e fazendo na ordem, tá? Dá trabalho, mas tem como fazer. Dá bastante trabalho, é um trabalho bem complicadinho, mas existe sim a possibilidade. Claro que aqui a gente tem que cuidar também sobre os prazos de envio, né? A gente precisa ter um cuidado bem especial referente a isso, mas existe sim a possibilidade de ser feito, desde que em ordem cronológica. Eu mesma apoiei um cliente grande nosso que ele teve que desfazer e fazer, acho que foram 30 alterações. Foi trabalhoso, mas nós conseguimos reconstituir todo o histórico dele para que o funcionário, na verdade, ele virou de intermitente, virou o contrato normal, então foi alterado ali a categoria do intermitente 111 para 101, e com isso ele foi prejudicado no arquivo, no benefício do bem, daí ele não estava recebendo o benefício, da empresa entrou com recurso e percebeu-se que não tinha subido a alteração de categoria. Daí nós precisamos, então, desfazer as alterações e refazê-las em ordem cronológica. E com isso a gente conseguiu ajustar todo o histórico do nosso empregado. Isso aí. Marta, encerramos com as perguntas. Gostaria de agradecer a presença de todos. Ficamos à disposição. E, Marta, algo mais? Não, Patrícia, eu quero agradecer a parceria mais uma vez, a minha dupla aqui, Patrícia, pelo conhecimento, pela empatia e por este momento compartilhado com vocês. Mais uma vez eu agradeço a confiança e parabenizo por este momento, porque vocês pararam para olhar para algumas situações que muitas vezes nós não olhamos dentro da nossa empresa. Deixo aqui o meu beijo no coração de cada um de vocês. Um grande abraço, um bom trabalho e um bom restinho de semana.